Evangelizar é o nosso dever, é a nossa tarefa diária. Manter a comunhão com Cristo, manter esse relacionamento cada dia mais profundo e amável com o Senhor. Eu me chamo Jair, estou aqui para falar mais uma vez do Evangelho de Cristo e aprender a cada dia mais, onde compartilhamos e pedimos que o Espírito Santo sempre nos capacite, nos abrindo o entendimento e nos libertando da cegueira espiritual. E que as intenções ao ler um texto não seja buscar a nossa interpretação, mas interpretar aquilo que a palavra diz, à luz das Sagradas Escrituras. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 12, é bem interessante você ler esse texto, onde esse texto vai falar do trabalho de Paulo para a igreja de Tessalonicenses. Mas eu quero aqui o versículo 3 e o versículo 4. O versículo 3 diz o seguinte: aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em más intenções, e também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falamos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. O texto continua: não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. O dever do missionário, do discipulador, do que anuncia o Evangelho, é nunca ser reconhecido, é nunca colocar seus interesses na frente daquilo que Deus está anunciando. Mas como servo, é nosso dever servir. E foi isso que Paulo fez ao anunciar o Evangelho a muitas igrejas. Paulo fala aqui para o povo de Tessalonicenses, anunciando esse Evangelho de salvação, o Evangelho de Cristo. No tempo de Paulo, o povo sofria a mão de ferro do Império Romano. Os romanos, eles roubavam, eles assassinavam, eles criavam desolações. O imperador ditava o molde, o cotidiano do povo, dominado para impor ali o seu poder e também para dominar o povo em todos os sentidos, através de impostos e também de regras religiosas, como também para a cobrança sistemática de impostos, o monopólio do comércio também e a implantação das suas normas ali dentro do povo judeu. Então o Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo aqui anuncia nessas comunidades, visava a dignidade do homem e não aquilo que o Império Romano ditava na época. Paulo anunciava ali o Messias, o Cristo, que já esteve entre eles e eles não reconheceram. Então Paulo anunciava o Evangelho a meio de todas as imposições do Império Romano. E digo que não é nada fácil você estar falando do amor de Cristo em tempos difíceis, em tempos de perseguições. Você seria capaz, eu seria capaz de suportar isso, mas é nosso dever como cristão anunciar o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma. Então, evangelizar sempre é o nosso dever. E evangelizar também no estilo de Paulo é a tarefa de todo cristão convertido. Todo cristão, de fato, que se diz cristão, ele deve anunciar o Evangelho. O ide e falar às outras nações, como diz lá em Mateus 21, 19 e 20, é uma missão urgente, é uma missão de agora e não de amanhã. É prioridade absoluta para todo cristão falar do amor de Cristo àqueles que estão à sua volta. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16: ai de mim, se eu não evangelizar.
Então, ai de mim se eu não falar do amor de Cristo. Então, muitas pessoas e povos ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Ninguém está isento, né? Desse trabalho missionário. Eu, você, nossa família, nós que dizemos cristãos devemos de fato falar desse amor, pois há um trabalho para todos nós, que é falar do amor aos nossos irmãos. A missão é uma tarefa da qual nem eu nem você nos podemos recusar, mesmo quando enfrentamos os dias maus, dias de dores, quando sentimos que a força estão se acabando, continuamos pertencendo ao Senhor. Lembre disso, o Senhor é que nos fortalece. O prêmio do evangelismo é ver pessoas sendo salvas em Cristo, pessoas sendo salvas dos seus pecados, mesmo se sofremos, se enfrentarmos perseguições, lutas, tribulações, mesmo diante de tudo isso, primeiramente, somos mais que vencedores em Cristo. E temos que ser vencedores em Cristo. Temos que anunciar esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma. O próprio Jesus, que não tinha cometido nenhum pecado sequer, sofreu mais do que podemos imaginar. O soberano Deus se humilhou. O Criador tomou a forma de criatura. Jesus Cristo se tornou servo, aquele que veio para servir a todos. Ele foi lá na cruz, sofreu blasfêmia, escárnio, rejeição. Ele de fato, enfim, desceu ao nível mais baixo, tendo a morte de cruz. Mas a recompensa foi maior e mais sublime. Deus exaltou sua maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, onde um dia todo joelho se dobrará. Então, o nosso dever é falar dessa esperança que há no nosso coração, essa esperança que transforma, essa esperança que faz nós novas pessoas. Então, irmãos, evangelize sua família, fale do amor de Cristo para o seu vizinho, fale do amor de Cristo a todos que estão à sua volta. É nosso dever evangelizarmos. Ai de nós se não falarmos do amor de Cristo. Ai de nós se não falarmos da misericórdia de Deus para nossas vidas. As pessoas estão levando a vida aí no banho-maria, como diz a história. Estão levando a vida do jeito que a vida está levando. Se você não consegue evangelizar nesse tempo de